Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no Pod Romanel. E hoje a gente vai trazer um tema que não são as joias. Vocês já estão imaginando do que a gente vai falar? Pessoal, eu trouxe uma convidada que está encabeçando esse projeto de um novo produto na Romanel, que são os relógios, que é a Paty Magalhães, a nossa gerente de marketing de produto, e que também vai contar tudo sobre esse super lançamento que é a nossa linha Romanel Watches. Bem-vinda, Tati! Obrigada, Fabi. Muito Obrigada bom. pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante, né? Falando desse segmento que é um prazer e uma delícia trabalhar com ele. Muito feliz, obrigada. Paty, eu vou começar a perguntar o seguinte: o que motivou a Romanel a lançar essa linha de relógios? Sempre foi uma vontade, é uma vontade da marca já há algum tempo, né? Então, muitos estudos foram feitos, análises, e também foi uma demanda vinda dos próprios clientes da Romanel. Então, eu diria que foi uma junção, né, de vontades em relação ao segmento e agora se concretizou. Né? É um projeto ainda recente para nós, foi lançado no segundo semestre de 2024. Estamos num caminho ainda de aprendizado e muitas novidades virão. Então, eu falo que é o nosso bebê, né? O projeto Relógios, ele ainda é um bebê. E a gente fica muito feliz, porque de fato foram muitos, diria anos, assim, de estudo, né, no segmento. Então, acho que foi uma junção de fatores, na verdade. E como é que você acha que foi a recepção do público até agora? Teve algum modelo, teve alguma coisa que surpreendeu? Foi uma recepção muito positiva, o lançamento foi um sucesso. Tanto para os nossos distribuidores, nas lojas, para as nossas consultoras, os consumidores, né? O nosso sell-out atingiu um percentual super alto de vendas. Então, o feedback, assim, a receptividade foi muito positiva. A preferência, né, que a gente já percebe em termos de característica é o modelo digital, né? As pessoas de todas as regiões falando e querendo o modelo digital, e também na cor dourada. É uma preferência que a gente já percebe, e isso assim em termos nacional, né, em todas as regiões. Quando a gente lançou, engraçado, porque eu até achava que o dourado, até por a gente ter essa característica do dourado, fosse realmente o queridinho, né? Sim. Mas me surpreendeu muito a questão do digital, né? Que elas gostam do digital, tanto quadrado quanto redondo. Só que a gente está vendo, isso que eu queria que você falasse um pouquinho também, que tem uma tendência muito forte dos analógicos, né? Tem essa próxima coleção aí que veio muito focada em tendências. Fala um pouquinho sobre isso. O modelo digital, apesar de ser, né, uma preferência, a gente já percebe isso, fez muito sucesso e faz, as pessoas perguntam. A cada lançamento a gente sempre recebe a pergunta: e o digital, não vai ter mais, vai ter? A gente já percebe uma movimentação do mercado com os relógios analógicos. Então, o relógio analógico, ele veio forte, está vindo, é uma tendência de moda. E, assim, aparentemente mais clássico, só que, inclusive, o público jovem tem usado muitos analógicos, né? Então, se nós repararmos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, a gente já vai notar um público jovem, influenciadoras usando, pessoas que ditam tendências usando os modelos analógicos. Então, todo mundo tem que ficar ligado também nessa tendência, porque os digitais vão começar a perder força. Inclusive o que você está usando, depois vocês dão um link, porque a Paty está usando um que já, eu acredito que já esgotou, mas é legal a gente mostrar, porque os relógios também vieram nessa vibe do colecionável, né? Sim. Que são tão lindos, dá vontade de ter um de cada. Eu sou suspeita, né? E esse modelinho que você está usando, para mim, apesar de muita gente achar que é clássico, eu acho que ele também é muito moderno para essa composição, sabe? Eu diria que esse tipo de relógio, eu gosto muito dele. Ele seria para um perfil mais um clássico atemporal, né? É uma pessoa que gosta de produtos mais clássicos, eu me encaixo bastante nisso, mas que também estão antenados com as tendências de moda, né? Então, ele é analógico, ele é um formato retangular, mas tem formatos redondos, quadrados, com numeral ou com números romanos. É bem o perfil desse tipo que veio para ficar, né? Que eu acabei de dizer. Sim. Eu gosto bastante. Ô, Paty, você acha que os relógios eles foram desenvolvidos para complementar as joias da Romanel? Ou você acha que não, é algo totalmente independente? Complementar. O relógio, ele é um acessório de moda, ele compõe um look, ele compõe uma produção,
né? Hoje, assim, por exemplo, eu não consigo usar um relógio sem uma pulseira. Eu sempre coloco o meu relógio com várias pulseiras. Ele, para mim, ele é a composição do meu look e ele ainda me mostra as horas. Então, a própria funcionalidade do relógio acabou ficando em segundo plano, né? Falando por mim. Eu entendo muito que é para complementar o look de todas as pessoas. E aí, falando um pouco, antes de eu entrar na parte mais técnica, eu queria continuar, a gente está falando de moda, é muito gostoso falar sobre tendência, né? Você acha que a gente está trazendo coleções a cada mês, praticamente, são coleções limitadas. Como é que você classificaria a identidade dessas coleções Romanel? Como é que está composto, visualmente falando, esses relógios? Olha, os relógios, eles sempre, os modelos clássicos sempre irão existir, né? Assim como as joias. Nós sempre temos uma preocupação de atingir todos os públicos. O relógio, ele segue o mesmo raciocínio. Então, os modelos clássicos sempre teremos, digitais também, mas sempre traremos uma pitada de tendência. Maxi relógios, relógios maiores, a gente sabe que tem o perfil dos consumidores, né, que são mulheres mais ousadas, mais exuberantes, que gostam de peças maiores, com mais elementos como pedras, numerais, tanto no aro do relógio como no dial, que é o disco. Então, assim, em todas as coleções nós traremos um mix, né? A gente entende que, assim como a joia, precisa atender todos os públicos e todos os estilos, né? E para homens também. Sempre que possível, nós teremos modelos masculinos, isso. Gente, isso que a Paty está falando é super importante, porque, principalmente para a consultora, quando você tem o seu mostruário, você pensa nisso também, né? Eu vou ter uma joia para uma pessoa mais básica, mais clássica, mais moderna, e o relógio segue o mesmo raciocínio. Você precisa ser um mix bastante diversificado para atender esses diversos públicos, porque hoje as pessoas elas querem realmente se diferenciar. Exato. E a gente entende também que o relógio acaba sendo uma extensão da personalidade da pessoa, né? E é claro, como nós temos a área de criação, de desenvolvimento, nós estamos sempre tentando harmonizar com as coleções de joias que estão em andamento. Então, estamos pensando numa coleção para o primeiro semestre. Quais são as coleções de joias que nós teremos no primeiro semestre? Dia das Mães, até namorados, voltando um pouquinho ao alto verão. Então, o relógio, ele sempre, né, nós tentaremos sempre harmonizar todo o lado criativo para que tudo faça sentido. Perfeito. Aqui tinha uma pergunta que é assim, como é que a cliente, né, a consultora, pode fazer para ajudar a cliente dela a identificar o estilo dela? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, eu tenho uma cliente, ela está muito acostumada a vender joia, ela ainda não sabe vender o relógio. Como é que a gente pode falar para ela para ajudar ela nessa venda, identificar o estilo? Será que essa minha cliente é um relógio mais moderno, um relógio mais clássico? Que dica você daria? Olha, eu acho que são alguns fatores, né? Tem um fator de ocasião, porque, por exemplo, de ocasião é bacana falar sobre isso, porque nós temos relógios que podem ser usados em festas, em eventos, né? Os modelos com pulseira rígida, que são praticamente um bracelete. É um bracelete, né? Que já é um bracelete. É verdade. Pode entrar como uma sugestão para uma pessoa que vai a uma festa, um evento, né? Uma madrinha de casamento, ela já usa um relógio, já é uma joia. Isso é uma situação. E tem também a questão da personalidade, como eu falei. Tem pessoas que são mais clássicas, atemporais, que gostam do estilo de roupa de alfaiataria, por exemplo. Ela combina muito bem com esse tipo de relógio que a gente, né, disse que é uma tendência e que está aparecendo em todos os lugares. Tem aquela mais ousada que adora um pulseirismo, que adora por várias pulseiras, e ela certamente vai gostar dos relógios maiores. Por exemplo, é uma Romanática da gente, com certeza a Romanática vai combinar com um relógio Maxi desse aqui. É novidade, depois a gente mostra direitinho, porque esse aqui é muito legal, né? Muito legal. Esse Romanática é um bom exemplo de pessoas que gostam também de usar brincos de argolas, maxi colares. Então, eu acho que a consultora ela já conhece, né, os perfis de clientes. Ela vai sim poder encaixar os relógios em todas as vendas que ela fizer, né? E também tem um outro lado. Às vezes a pessoa pode pensar nas joias que ela já tem, qual relógio que mais combina, que mais se encaixa, né? Porque como a gente fala que o relógio ele agrega ao look, tem que pensar no que a gente gosta de usar como sem os demais acessórios, né? Agora eu vou te perguntar um pouco sobre a característica física dele, sim, porque tem pessoas que estão nos assistindo que podem perguntar, como é que eu vejo que o relógio é Romanel, tá fácil de identificar, como é que a gente explorou a marca
dentro do design dos relógios? Olha, em todos os modelos nós temos uma preocupação com a nossa marca. Então sempre virá o nosso logo no dial do relógio, tem na parte de trás também. Em alguns modelos a borboleta vem presente, inclusive no lugar dos números. Então ela pode ser vazada, ela pode ser inteira, mas sempre que possível nós teremos a nossa marca destacada nas peças, né? E também no estojo, na embalagem, né? Ao comprar um relógio ele vem com uma tag de identificação. Então a identificação está presente de várias formas. Tem modelos mais clean, que a gente vê um pouco mais discreto, né? Porque já é uma característica do próprio modelo. Em outros vem o logo completo. Por exemplo, gente, esse aqui que depois eu vou mostrar pra vocês, esse daqui é pra quem ama a Romanel muito, né? Sim, Porque a gente trouxe a borboleta gigante aqui. é. Depois a gente vai mostrar pra vocês, mas ficou muito, muito legal. Paty, eu sei que a gente também trouxe uns relógios que são os relógios de cerâmica. Sim. E que as pessoas têm um pouco de dúvida para entender qual é a diferença desse modelo que tem cerâmica e, se eu não me engano, o vidro também é diferenciado. Fala um pouquinho sobre essa modelagem que inclusive está aqui, ó. A gente trouxe um deles que é lançamento novo. Sim, o safira, né? O vidro safira, ele é um vidro extremamente duro, né? Ele é comparado, inclusive, ele está abaixo da pedra de diamante, que é a pedra mais dura de todas que nós temos. Então ele agrega valor ao produto, né? Nós falarmos que o vidro é de safira, agrega valor ao produto, ele risca super pouco, né? E a pulseira de cerâmica também. É um produto diferenciado, até por isso, às vezes, o valor é mais caro, é um valor agregado, mas ele tem um diferencial, gente. Os demais vidros são mineral, que é o vidro mais comum nos relógios, né? Então, sempre que tiver o safira, é um ótimo argumento de venda, porque ele agrega valor ao produto. Ou seja, ele tem uma durabilidade Tem dessa uma questão durabilidade, exato, em riscar. E a pulseira de cerâmica também, tá? Ela é mais resistente a riscos. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é assim, como que é feito o relógio da Romanel? Qual é o material do relógio? Ele é igual ao da joia ou não? Não, eu acho que é muito importante essa pergunta, Fábio, porque nós temos diferentes produtos, né? São segmentos diferentes na Romanel. Temos a joia banhada ouro 18K, a prata maciça 925 e o relógio. A Romanel sempre tem e sempre terá preocupação na qualidade de todos os produtos. Porém, a gente precisa entender que o processo produtivo de cada um é peculiar, é diferente. No caso dos relógios, os materiais usados são o aço, o metal, o vidro mineral, o vidro de safira. Nós usamos o IPD na coloração, né? O IPD é uma tecnologia de cobertura de superfície a vácuo. Então, são aplicados micro-íons sobre o metal, seja aço ou latão, que formam uma camada homogênea, resistente e que ainda possibilita cores. Então, tem o dourado, preto, roxo, azul. Isso que eu ia te falar, então é isso que faz com que a gente tenha o roxo. Sim, a coloração. O IPD proporciona diferentes colorações. E o IPD, que a Romanel usa, e todo o mecanismo, bateria, são de altíssima qualidade. Então, nós garantimos a qualidade de todos os produtos, né? Mas é importante a gente entender que cada um tem o seu próprio processo produtivo. São diferentes materiais. Só, a colocação foi ótima. Sim. Importantíssimo, consultora, peguem este pedaço que a Paty falou, vai e volta até a gente entender, porque quando a gente está vendendo algo, a gente precisa saber do que aquilo é feito. É muito importante isso. E uma outra pergunta que eu ia te falar, ainda falando sobre essa parte mais técnica, né? Qual que são os cuidados? Tem algum cuidado especial que a gente tem que ter no uso do relógio? Olha, eu sempre falo, eu faço muito isso, eu guardo meu relógio no próprio estojo. Eu acho que ele não ter contato com outras joias, com outras coisas, porque evita o risco, evita riscar o vidro, evita riscar a pulseira, né? Nós temos a garantia de 1 ano contra defeito de mecanismo, ou seja, defeito de fabricação. Então, um vidro quebrado, uma pulseira quebrada, arranhada, a assistência técnica não irá cobrir, né? Então, acho que o cuidado em armazená-lo, né? Todos os relógios são resistentes à água, tá? Todos são resistentes à água. São resistentes, Gente, o que mesmo significa modelos digitais. ser resistente à água? Ser resistente à água é ser resistente a um jato de água, ao respingo de água. O mergulho... Posso tomar banho? Pode tomar banho. O mergulho não é recomendado porque cada pessoa vai mergulhar, né, na profundidade que quiser. E nós temos uma preocupação, então os relógios, todos os relógios têm no certificado de garantia e nas descrições, né, no nosso sistema, nas descrições dos modelos, a quantidade em metros que ele suporta, né, a resistência. Então, produtos que são muito pequenos,
né, os relógios menores, que têm caixas menores, o tipo de fabricação dele é sob pressão. Então, normalmente, eles são de 30 metros, né, eles são resistentes a 30 metros de água. Outros modelos, em sua maioria, são de 50. Mas, por exemplo, assim, se eu quero entrar na piscina, só vou entrar na piscina, assim, dá pra usar? Não Dá pra usar. O que nós não recomendamos é a prática de mergulho. Ah, o mergulho mesmo, ok. Mas eu vou entrar na piscina, tô no rasinho, vou me divertir, eu posso ficar uma boa. Todos eles são resistentes à água. Ah, então tá bom. Isso é uma coisa super importante, né? Sim. Agora sim, ô Paty, a gente tá com um lançamento novo. Eu sei que, falando desse lançamento específico, a gente trouxe uma coloração que a gente não tinha trazido ainda, que é o rosé. Sim. Por que a gente trouxe esse rosé? O rosé é uma novidade, né, na nossa linha. É o primeiro modelo, mas terão outros. E a gente quer fazer também um teste, assim, no sentido de aderência, né, do consumidor. Já tinham nos perguntado também no modelo rosé e a gente trouxe para sentir, né, como que vai ser aí a receptividade no mercado. E eu gostaria também de ressaltar que o tom do rosé está muito bonito. Tá Ele é um mesmo. rosé sofisticado, né? Ele não é aquele rosé mais avermelhado, não é. Ele é sofisticado. Inclusive, Exato. a joia Romanel, eu achei que fica muito bonito. Muito. Exato. Ficou lindo. Tom Muito muito bonito. Sim. Uma pergunta que tá aqui que eu achei bem legal. Tem aquele acessório que a gente coloca e já sente que o look tá completo. Você acha que o relógio tem esse poder? Tem. Eu acho que sim. Né? Eu acho que o relógio, ele muda, sim, o look, ele dá um charme, né? E ele também traz esse lance da personalidade, é uma extensão da personalidade de quem usa. Muito legal. Tem alguma coisa que o nosso consumidor que está nos assistindo pode esperar para os próximos lançamentos que a gente ainda não lançou? Talvez um spoilerzinho que a gente possa... Tem. O que vem por aí? Que ainda não vieram, tem mais produtos com cores que ainda não foram trabalhadas. Tipos de pulseiras diferentes. Ai, tem um tipo de pulseira que eu vou te perguntar, que querem saber. Vai ter pulseira de couro? Sim, Vai ter, né? vai ter. Então, gente, aguardem. Vai ter. Novos modelos estão vindo aí. E aí, pra gente finalizar esse papo gostoso, eu queria falar de todos os modelos, gente, mas acho que a gente conseguiu fazer um overview legal. Como que você enxerga a evolução do mercado de relógio dentro do universo da marca Romanel? Olha, eu acho que é uma grande oportunidade que nós tínhamos, né? Como eu disse, foram anos assim de estudo, de análise para ver todas as viabilidades. Temos um caminho pela frente, né? Mas a gente já percebeu que sim, vai agregar muito na nossa, né, as nossas frentes, seja nas lojas ou com as consultoras, o nosso consumidor final. E eu diria assim que, apesar de ainda estarmos aprendendo, é muito gostoso já sentir uma evolução, né? A evolução eu acho que já está acontecendo, porque ele já se concretizou, né? Já é um projeto concretizado. Com certeza. Então a evolução é agora, né? E a gente tem que se preparar para o futuro. Trazer novas ideias, tendências, estar acompanhando a moda, não deixar os clássicos de lado, como eu disse, volto a dizer, sempre teremos os clássicos, até porque nós sabemos que nós temos uma preferência por joias clássicas, né? No nosso mundo Romanel. Mas ficar antenados com as tendências de moda e de mercado, eu diria. Até porque a Romanel também é uma marca de moda. Exato. Então a gente precisa trazer É um acessório de moda. sempre esses argumentos, ou como usar. Eu vou fechar aqui com você, eu te contei essa história, que uma menina que estava usando um relógio da mãe, o relógio estava sem bateria. E a mãe falou assim, filha, você está usando meu relógio? Estava usando o relógio da mãe, o relógio mais antigo, que é esse modelo que você está falando, o analógico. Sim. Você tá usando esse relógio, ele tá sem bateria. Ela falou assim, uai, qual o problema? Eu não uso o relógio para ver as horas, eu vejo as horas no celular. Ou seja, para esse público, Tá vendo? é um acessório mesmo, né, também. Então a gente tem que sempre enxergar que a gente tem diversos públicos, sim, e acho que a Romanel tá acompanhando isso muito bem. Com certeza. Agora sim, qual é o seu preferido? Meu preferido? Olha, o meu preferido é esse aqui que eu uso e não tiro, não largo. Nem é um lançamento, né? Ele já é de uma coleção passada. Gosto muito dele. Ele é bem dourado, mas eu também tenho um modelo prateado que eu adoro e uso com pulseiras, enfim. Mas o que eu quero até aproveitar e falar é que, mesmo ele sendo dourado, eu misturo ele com joias douradas e também... Eu tô vendo, você colocou a Riviera junto, sim, chiquérrimo. Sim, eu acho que isso é uma boa oportunidade que nós temos, porque assim,
pessoa pode falar, nossa, eu vou pagar X reais em um relógio e vou ter que comprar só joias douradas ou usar apenas joias prateadas por conta da cor do relógio? De forma alguma. Perfeito. De forma alguma. A pessoa pode comprar o seu relógio, da preferência dela, e misturar as joias tranquilamente. Eu faço sempre isso e é um sucesso. Todo mundo adora e elogia. Eu amo relógio por Riviera. Acho incrível. Eu também. Eu sou suspeita. Gente, vocês que estão assistindo, compartilhem o look de vocês com os relógios Romanel junto com a sua pulseira, junto com a sua joia. E vamos aqui agradecer esse bate-papo maravilhoso com a Paty. Obrigada. Paty, obrigada, viu? Obrigada. Na próxima você vem para falar um pouco dos produtos, porque ela também cuida de todas as coleções, tá? Tá bom. Tem muito assunto legal. E é isso, a gente espera os comentários de vocês. Beijo! Obrigada, gente. Conheçam. Todos os modelos são lindos. Beijos. Obrigada.